Noite. Nós estamos mais uma vez começando mais um estudo bíblico aqui da nossa casa, a Márcia e eu. Vamos, como de praxe, cumprimentar vocês nominalmente, com a medida que vocês forem chegando aí. Mas antes nós vamos cantar e depois faremos uma oração para dar início oficialmente ao nosso estudo bíblico da noite de hoje, ok? Boa noite, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Bom estarmos juntos para ouvir a voz do nosso Deus, aquilo que Ele tem para nos dizer. Permaneça conosco, conectados aí até o final e vamos estar aí largando agora os nossos afazeres, a nossa correria e vamos nos concentrar na palavra de Deus. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, vamos cantar. Ele que é o nosso Salvador maravilhoso, que por amor se entregou por nós. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Ai, poderoso infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois esta graça que sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Muito bem, vamos fazer a oração inicial da noite de hoje. Depois, nós já lembraremos o versículo que foi, vamos dizer assim, entre aspas, o desafio dessa semana. Textos fáceis para decorar, é que a gente tem que lembrar, né, de ir lá, olhar, procurar e então guardar, não é? Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e bendito Pai, graças te rendemos por esta noite e pela rica oportunidade que o Senhor nos confere de estudar a Tua Palavra e meditar nela. Tem misericórdia de cada um de nós e faça com que, Senhor,
cada irmão, cada irmã, casal, cada família, se aquiete neste momento, Senhor Deus, depois de tantas tarefas desenvolvidas, realizadas no dia de hoje, que todos nós paremos, Senhor Deus, aos teus pés, assentados, para ler a tua palavra, ouvir a tua voz e guardar no nosso coração. Abençoa-nos, Deus, usa-nos para a honra e glória do teu nome. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Quem nós já podemos cumprimentar aí, amor? Vamos dar uma boa noite para essa turma aí? Então, Ronieres, boa noite, Ronieres. Dona Luzia, minha sogra, boa noite, Maria de Jesus, Dona Maria de Jesus, o Celso Couto, a Beth, sua mãezinha, Dona Alvina, Neire, Dona Irene, quem é que está com a Neire lá? A Gisele, o Christopher e a Loide. Ah, então tá bom, muito bem. Boa noite a Gisele, o Christopher, né? Sejam muito bem-vindos aí, tá bom? E a Loide também que está lá. A Loide, muito boa noite a Loide e a Rejane Soares. Então essa é a turma que já entrou, pelo menos que nos cumprimentou. Tem mais gente aí, fala para nós. Dê uma boa noite. Isso, e aí nós vamos ver você aqui, tá bom? Vamos ao versículo que nos foi dado esta semana para decorar. Muito bem, essa semana, irmãos, nós estamos meditando na oração de Davi, que está lá no Salmo de número 86. Salmo 86, o versículo 11, Salmo lindo, escrito aí por Davi. Salmo 86, versículo 11. Todos encontraram? Abra sua Bíblia. Salmo está lá no meio da Bíblia, bem facinho de localizar. Salmo de número 86, o versículo 11, que diz assim, vamos ler juntos? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Salmo 86, 11. Um trecho aí dessa oração feita por Davi há tantos anos, né? E que hoje serve de lições para as nossas vidas. Salmo 86, 11. Na escola dominical agora, nesse próximo domingo, iremos a este salmo para fazer toda a leitura dele. Vamos lembrar novamente, né? Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Muito bem. Minha gente, é o seguinte, nós estivemos tratando na última semana sobre o problema da ansiedade e tivemos por base o Sermão do Monte, comentado por Martin Lloyd Jones, né? E falamos na quinta-feira e no domingo de manhã e no domingo à noite também, não é? Dada a extensão do assunto, a importância do assunto. Hoje nós vamos trabalhar um outro assunto que é muito, muito, muito desafiador. Eu não vou usar a palavra muito difícil, embora também o seja, mas é que eu não quero encorajar ninguém a se acomodar no problema da dificuldade, porque, na realidade, o que nós estamos tratando aqui, assim como a questão de controlar nós falamos sobre o governo da língua. A ansiedade foi antes. Falamos sobre o governo da língua. E hoje nós vamos falar de algo que também é como o governo da língua, o problema de controlar os meus medos, as minhas preocupações. O desafio de hoje também, meus irmãos, ele se torna grande e praticamente impossível se for analisado, avaliado à luz da velha natureza. O homem natural não consegue colocar em prática nada do que nós temos falado aqui, das virtudes que estão presentes no Sermão do Monte. Não. Mas, do ponto de vista divino, pela ação do Espírito Santo, então nós somos conclamados, somos ordenados, mandamento, a fazer o que está contido neste sermão, registrado em Mateus, no capítulo 5, que começa com as bem-aventuranças. Então, logo em seguida, vem os mandamentos. Na realidade, são interpretações corretas, claras da lei, porque quem está interpretando a lei aqui é o próprio legislador,
que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Então, hoje eu gostaria de falar sobre o amor que nós devemos aos nossos inimigos. Então, só de pensar em inimigo, a gente já dá um frio, né? No estômago, dá um frio aí na barriga, e a gente fica pensando, e agora, até onde vai isto? Até onde eu tenho o dever e a obrigação de amar o meu inimigo? Então, sobre isso nós vamos falar, baseados aqui em Mateus 5, 43 a 48. Então, abre aí a sua Bíblia, texto fácil de localizar, Mateus capítulo 5, 43 a 48. Fica fácil, né? O primeiro livro do Novo Testamento, né, gente? Então fica lá, fácil. Vamos ler? Amor, você quer ler, por favor? Eu estou compartilhando. Então eu vou ler. Mateus 5, 43 a 48 diz assim: Ouvistes que... É Jesus falando, hein, gente? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e ver chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, tua palavra acaba de ser lida. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos use para falar a todo o coração conectado a nós neste momento, edificando vidas, transformando-as pelo poder da tua santa palavra. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Claudemir, boa noite. Dona Zilda também. E de agora em diante eu já não posso cumprimentar mais ninguém, porque eu vou interromper aqui a nossa explanação, tá bom? Vamos começar com uma pergunta simples. O que é o amor? Jesus está tratando disso, não é? Amai os vossos inimigos. Parece que todo mundo sabe o que é amar, não é? Parece que qualquer pessoa tem uma resposta. Se você perguntar o que é o amor, eu creio que dificilmente alguém vai ficar sem uma resposta. Mas ter em mente uma ideia de amor não significa praticar o amor. Amar não é o mesmo que ter definições, saber definir o amor. Na verdade, amar não é nada fácil, não é? A própria Bíblia coloca, não é à toa que ela põe o amor como o maior de todos os dons. Veja aí, amor, confere para mim, acho que é 1 Coríntios 13, lá o último versículo. Olha aí para mim, por favor. 1 Coríntios 13, versículo... Bom, o capítulo todo vai tratar do amor como o maior dos dons. Mas o versículo 13, que é o último versículo de 1 Coríntios 13... 1 Coríntios 13, versículo 13, fala claramente isso, né? Veja lá como diz. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. A fé é importante? Claro. A fé é fundamental, principalmente no que tange à salvação, não é? Fundamental. A esperança é importante? Claro. Nós vivemos sempre com esperança. Nossa esperança é viva. Ela não se desvanece, ela não se esvai com as nossas, com as pessoas que a gente ama,
com as coisas que nós perdemos, os bens que nós possuímos e que se vão, que se desgastam. Paulo diz que todas as coisas com o uso se consomem, não é? Nossa esperança não se esvai com dinheirinho que nós perdemos, não é? Sonhos não realizados, neste mundo não, porque a nossa esperança é viva. Ela está baseada em algo que está além do que os nossos olhos veem. A nossa esperança está acima do que nós podemos tocar e sentir, muito além. Mas mesmo assim, quando colocadas, né, a fé e a esperança colocadas diante do amor, Paulo diz, o maior destes três é o amor. Então o amor é o mais importante de todos os nós. Mas uma coisa, como eu disse, é pensar que nós amamos. E outra coisa é o que a nossa natureza caída tende a praticar. Nós não amamos com tanta facilidade como apressadamente definimos o amor. Não. É só olhar e lembrar das pessoas que não gostam da gente, que fizeram algum mal a nós, ou pessoas que, bom, vamos usar a expressão popular, nós não vamos com a cara delas. Vamos colocar assim, fica mais fácil, não é? Não me simpatizo com fulano, não vou com a cara de Beltrano. Cicrano não me cheira bem, não me parece ser boa pessoa. Muito bem, amar incondicionalmente, sem fazer julgamentos precipitados, isso é um desafio. Amar a quem nos provocou algum dano, isso é um desafio maior ainda. Seja esse dano qual for, de que natureza for. Pode pensar no pior dos males. É só lembrar da parábola do credor incompassivo. Está lembrado, amor? Tá? O servo foi perdoado porque devia 1000 talentos. Nós já fizemos uma exposição dessa parábola aqui. Mas ele não perdoou o outro, né, seu conservo, né, que lhe devia 100 denários. A parábola está lá para mostrar, né, que o amor é incondicional, como o perdão também o é, incondicional. Né? Então, na sociedade que nós vemos, por causa da nossa natureza decaída, a palavra amor está muito desgastada. Para muita gente, amor é apenas sexo, prazer ou satisfação. Está ligado a estas coisas. Confundir o amor com isto é limitar muito o que o amor representa. Outras pessoas acham que o amor pode ser conquistado com empatia. Eu vou ganhar o amor de alguém porque eu sou simpático. Ou então, essas pessoas que procuram, né, agir com simpatia, correm um grande risco. O risco de mascarar a verdade sobre o que elas realmente pensam de alguém e como nós gostaríamos de tratar esse alguém. Então pense, alguns acham que o amor se conquista com empatia. Amor de quem? De quem eu realmente, lá no fundo, não gosto. Mas eu vou ser simpático. Lá no fundo eu reprovo, mas eu serei simpático. Aí não. Aí nós estamos confundindo o amor com o engano, falsidade e a mentira. A mentira. São as coisas que estão predominando na atitude de alguém que opta pela empatia. Aí, nesse caso, a lisonja acaba adquirindo lugar de destaque por causa dos falsos elogios que a pessoa faz e que recebe, vivendo numa cortina aí de falsidade. É um negócio complicado, não é? E a pretexto de amor, não é? Não, eu sou muito amado. Muita gente gosta de mim. Não, eu não tenho nada contra ninguém. Isto é uma grande e séria hipocrisia, porque nós temos problemas com muita gente. E muita gente tem problemas conosco. Só que não é uma relação de verdade, transparente. Não se diz a verdade sempre.
A propósito, se nós disséssemos tudo que nós pensamos às pessoas de um modo geral, nós não daremos conta de viver. Não viveríamos bem, talvez com ninguém. Porque mesmo as pessoas que nós mais queremos bem, nós pensamos coisas sobre elas que não devem ser ditas. O bom senso manda ficar quieto, né? Não falar certas coisas que nós pensamos sobre gente que nós tratamos bem, gostamos, legitimamente gostamos dela. Mas pensem, se os outros pudessem ler todo o nosso pensamento, nós não teríamos um amigo no mundo, nós não teríamos uma pessoa que nos amasse nesta vida, não teríamos. Então, além disto, há outro problema. Eu creio que muitos só conseguem amar aqueles que os tratam bem ou pensam que só devem amar os que os amam. Isso é combatido veementemente por Jesus aqui, na medida em que ele diz: amai os vossos inimigos. E mais adiante, ele vai dizer aqui, no versículo 46, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? 47, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Então, a questão tem a ver com o inimigo mesmo, né? Amar só quando se é amado é prova de um amor egoísta e condicional. Então, eu gosto de quem gosta de mim. É o Betinho, né? Roberto Carlos que canta isso, né? Eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? É a poesia que não se fundamenta na Escritura, é assim mesmo. Muito bem. Os escribas e fariseus, indo ao texto, né, pela perspectiva de Lloyd Jones, como eu disse lá no início, os escribas e fariseus se confundiam e confundiam os outros quando este sermão foi pregado. Havia uma situação muito complicada aí. Os judeus estavam sendo ensinados de uma maneira equivocada. A lei estava sendo mal interpretada. Então vamos ao primeiro ponto, que trata do ensino dos escribas e fariseus, tá bom? Moço, puder colocar aí, eu agradeço. O ensino dos escribas e fariseus. O que é que eles ensinavam? Está aqui no texto. Eles diziam: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Existe uma outra linha de interpretação que entende que Jesus está se referindo ao que foi dito pelos antigos, aos antigos. Não necessariamente o ensino trazido pelos escribas e fariseus, mas pelo povo, pelos os sacerdotes de um modo geral. Não é? Entretanto, a questão tem a ver diretamente com os fariseus e os escribas mesmo, porque eles pegaram a lei e eles vinham ensinando a lei no modo como eles entendiam que era correto. E na cabeça deles, odiar o inimigo era justo, era perfeitamente justo. E amar o próximo era um mandamento. Então, o mandamento era amar o próximo e o inimigo? Não, o inimigo você odeia. Esse era o ensino. Eles afirmavam que o próximo era apenas o outro israelita. Então ensinavam que os judeus, ao amarem outros judeus, ao mesmo tempo deveriam considerar as outras pessoas de outras raças, de outras nações, como inimigas. Então era isso. Você é judeu? Ame o judeu. Mas o gentio, não. Você odeia. O estrangeiro, não. Ele deve ser odiado. Então eles chegavam ao extremo de sugerir que era um mandamento isso aí, praticamente, do ponto de vista do farisaico, do escriba. Você tem o dever de amar o israelita, mas ao mesmo tempo não esqueça de odiar o inimigo. Né? Então eles pensavam que com isto eles estavam honrando a Deus se eles desprezassem a todos que não fossem judeus. Mas não há nenhum texto na Bíblia que ensine esta falsa doutrina. O que existe na Escritura,
não é? É algo que pode ter sido, inclusive, confundido na cabeça dos escribas e fariseus com relação à reprovação de Deus em relação aos seus inimigos. Mas Deus não nos encoraja, em nenhuma passagem bíblica, não encoraja o cristão a lançar o seu ódio sobre os inimigos de Deus. Não. Veja, por exemplo, o caso dos judeus quando entraram em Canaã. Eles receberam mandamentos literais de Deus para exterminar os povos que viviam em Canaã. E embora eles não tivessem obedecido este mandamento, a ordem era exterminar. Pois não, amor? O Macedo contribuiu com o texto de Levítico 19:18, que diz assim: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Exatamente. Agora veja aí, Macedo. Pense no fariseu, no escriba, pegando este texto, dito lá no contexto em que o povo estava sendo preparado para entrar na terra de Canaã e estava sendo ordenado a expulsar todos, inclusive os animais daquelas terras. Isso poderia incluir matar muita gente, e animais inclusive. Era a ordem de Deus. Era a ordem de Deus. Mas dentro deste contexto, Deus nunca ordenou que um homem odiasse outro homem. É a mesma coisa que está aqui também no próprio Sermão do Monte sobre o não matarás. Então, o mandamento é claro, a lei diz não matarás. Mas é o mesmo Deus que dá como mandamento ao povo de Israel a ordem, mandamento e ordem, desculpe aí a redundância, de exterminar os seus inimigos. Então não está em pauta questão de vingança pessoal, eu me vingar, mas está em pauta eliminar o inimigo por ordem de Deus. Deus tem poder, autoridade, legitimidade para ordenar que os seus filhos façam isto, no caso o povo de Israel. Mas era para promover a honra e a glória de Deus, vamos falar um pouco mais adiante. Então, Deus disse aos israelitas que os amorreus, os moabitas, os cananeus, os midianitas não deveriam ser tratados com brandura. Foi uma ordem que Deus deu ao povo de Israel. Mais adiante, no contexto do Velho Testamento, nós lemos que a memória dos amalequitas deveria ser apagada de debaixo dos céus por causa de certas coisas que eles tinham feito. Então, é possível que a principal dificuldade que os escribas, fariseus encontraram naquele tempo e encontram atualmente ao enfrentar esse assunto seja o problema inteiro dos chamados salmos imprecatórios. Nós vamos pegar um salmo imprecatório, que é o Salmo 69, e vamos ler do versículo 23 ao versículo 25. Então, não apenas no contexto do Novo Testamento, repito, o problema dos fariseus e um problema também da nossa época. Ler textos como esse que o Macedo citou algo diferente, né? Eu aqui fiz menção da ordem que Deus deu de eliminar os seus inimigos. Mas vejam esse salmo, o que é que diz? Salmo 69, 23 até o 25. Obscureçam-lhes os olhos para que não vejam, e faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. Quem está fazendo esta oração é o salmista, mas o texto que está aí está registrado por ação divina, revelação de Deus ao salmista e escrito por orientação divina. Então, há perfeição em cada palavra, em cada letra que o salmista registra aí. Alguém poderá dizer, mas isso é contraditório? A minha interpretação leva a isto, né? Ou seja,
Foi exatamente o que os fariseus fizeram e que Jesus vai condenar aqui. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Então a atitude do salmista não é de odiar o seu inimigo. Vamos aqui, olha só. Quem escreve o Salmo 69? Vamos dar uma olhadinha lá. Como exemplo, tá? De Davi. Salmo de Davi. O maior inimigo e o primeiro inimigo que Davi teve na sua vida, antes mesmo de ser rei, foi Saul. Davi teve a vida de Saul nas suas mãos e ele podia vingá-lo, matando o rei. E aí poderia levantar a cabeça do rei Saul e se vangloriar e dizer ao povo, vejam a grande vitória que Deus me deu sobre o meu inimigo. Davi sentiu a morte de Saul. Mas é Davi que escreve esse salmo imprecatório com relação aos seus inimigos. Outro grande inimigo que Davi teve foi Absalão, seu próprio filho. Entretanto, Davi o amava. Davi o amava. E aqui o salmo imprecatório não tem qualquer relação com vingança pessoal. Não. Tem a ver com a promoção da honra e da glória de Deus. Eu disse, vou falar lá na frente, mas estou antecipando isso aqui, não é? Então, vamos voltar aqui à linha de raciocínio. A interpretação errada de textos como esse salmo levava os fariseus e os escribas a justificarem a sua ignorância e a recomendar os judeus a amar uns e odiar outros. O que textos como este Salmo 69 nos ensinam? Eles apontam agora sim, apontam o juízo de Deus direcionado para pecadores em geral, e não uma questão pontual dirigida ao indivíduo de modo particular. Deus está dizendo assim, ó, vai lá e vinga o seu inimigo. Não, Deus está tratando com os seus próprios inimigos. A propósito, recentemente, nós falamos que Samuel, quando vai ungir o rei Saul, não é? Quando o povo pede o rei da verdade, melhor dizendo, e Saul ora, fala com Deus, Deus diz assim, não se preocupe, eu estou aqui parafraseando, né? Porque eles não têm rejeitado a vocês, porque Samuel era um juiz em Israel. E Deus disse, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então, um inimigo de Deus, obviamente, seria inimigo do seu povo, de Israel, inimigo da igreja. Inimigo de Deus sempre foi inimigo da igreja. Pode ser uma pessoa simpática, pode ser até aquele chamado amigo do evangelho, né? Não existe o amigo do evangelho. Ou ele é amigo de Deus, ou ele é a favor de Deus, ou ele é contra Deus. Não há meio termo aqui. Então, esses textos de salmos imprecatórios, como muitos outros, apontam, repito, o juízo de Deus direcionado para os pecadores em geral e não uma questão pontual dirigida a um indivíduo de um modo particular. Então, ao escrever um salmo, o salmista não estava defendendo a si próprio. Falei de Davi, e este salmo foi escrito por Davi. Ele estava demonstrando o seu zelo sobre a igreja. Além disso, esses salmos, disse agora, e agora chegou o ponto, né? Esses salmos têm como objetivo promover a honra e a glória de Deus. Então, como é que Deus é honrado e glorificado com relação aos seus inimigos? Quando os seus inimigos são derrotados, são vencidos, são condenados. Então, Deus é honrado. Imagine, se os inimigos de Deus prevalecessem e na eternidade ainda entrassem no céu. Como funcionaria isto? Como Deus estaria sendo glorificado se ele não estabelecesse uma condenação eterna para os seus inimigos? Mas nem por isto ele dá carta branca ao homem, ao ser humano, para tratar o seu semelhante de maneira condenatória, utilizando-se do juízo condenatório. Antes ele ordena, amai os vossos inimigos. Então a honra de Deus está em foco e o zelo do salmista pela casa de Deus, pela igreja de Deus, era o motivo que impulsionava e que o levava a escrever esses salmos imprecatórios. Não a intenção de estabelecer algum tipo de vingança pessoal ou retaliação. Ao contrário disso, então,
Jesus agora, no Sermão do Monte, nos recomenda amar os nossos inimigos. Vamos repetir lá, rever, na verdade, o texto que está em Mateus 5, 44 e 45. Por favor, amor. O 43 é o complemento, né? Uhum. É o início. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A ênfase que eu quero é a partir do 44 mesmo, olha lá. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons e vi chuvas sobre justos e injustos. Observem aí, então. Há pessoas que têm interpretado totalmente essas palavras de maneira equivocada, viu? Tolamente, né? Tem interpretado aí como se elas indicassem que o amor de Deus é absolutamente universal. Então não importa se o homem está preso ou não ao pecado, se ele vive uma vida devassa, libertina, debochando contra Deus, não é? Afrontando a Deus, não, Deus o ama, etc. Isso é um desafio que todos nós temos que enfrentar. É entender que Deus trata os seus inimigos com justiça. Senão, não seria Deus. Então, ele ama toda a criação. De algum modo, está aqui no texto. Ele faz vir o sol e a chuva sobre justos e injustos. Isso é o cuidado de Deus. É uma demonstração de graça, de amor, porque Deus é amor. Mas, ao mesmo tempo, Deus não deixa impune o pecador incauto, insensível, contumaz, não arrependido. Então, para nós pode ser um desafio, não é, compreender isso. Mas o fato é que a Bíblia mostra que Deus não está disposto a salvar todos os pecadores. Se Deus tivesse determinado a colocar nos céus todos os pecadores por ser Ele amor, então quem contrariaria esta vontade de Deus? Ninguém poderia contrariá-la. Se ele tivesse determinado a fazer isto, ninguém poderia ir contra esta determinação. Mas fato é que o homem, mau por natureza, como eu disse e reitero, incauto, não arrependido, receberá, tem a promessa da condenação e a receberá no momento de Deus, de um modo pleno, definitivo, porque já hoje os homens maus, incautos, já estão recebendo manifestações temporárias da justiça de Deus. Então, se nós compreendêssemos assim, não, Deus é amor, alguns até fazem diferença entre Deus agindo no Velho Testamento e Deus agindo no Novo, não é? O Deus do Velho Testamento é muito mau, Deus do Novo, não, ele é todo amor. Engano, é um equívoco, não é? Porque a morte de Cristo é a manifestação da ira de Deus sobre si mesmo. Deus não mudou nada, ele continua o mesmo. Quando Cristo é morto de maneira cruel, Deus está se submetendo ao juízo do pecado, ao preço do pecado. Lá no Velho Testamento, isso foi manifesto de muitas formas, eu vou falar daqui a pouquinho. Aqui mesmo nesse parágrafo, né? Deus condenou, por exemplo, Caim, Deus condenou o mundo antigo pelo dilúvio, estão lembrados do tempo de Noé. Deus puniu os habitantes da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus puniu os filhos de Israel em muitas ocasiões, e aqui a própria peregrinação no deserto por 40 anos é um exemplo disso. Vamos ver aí o que Deus está dizendo em Números 14, 33 a 36. Números 14, 33 a 36. Vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e ali falecerão.
Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Observem, então, essas palavras sendo lidas podem dar a impressão de que aquela ação de Deus, ou Deus que falou aquelas coisas, estava sendo muito rude, muito cruel. Mas eu disse e repito, vamos ver no Novo Testamento quantas vezes Deus fala contra o pecador, contra o pecado e como Deus enfatiza o juízo final. Vamos pegar apenas o texto de Marcos 9, 42 a 48. Não é? Como o texto nos diz que os impenitentes serão lançados no lago de fogo, o lugar onde o fogo nunca se apaga. Vamos lá, Marcos 9, 42 a 48. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Muito bem, eu vou liberar a minha esposa no minuto para dar atenção, ver quem está insistentemente tocando a campainha. No apartamento nós não tínhamos esta situação. Mas vamos seguir. Nós precisamos reconhecer que o juízo de Deus é uma realidade. É claro que enquanto nós estamos neste mundo e nesta vida, Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, abençoando pessoas que até o odeiam. Chuva e o sol vêm sobre as pessoas que afrontam a Deus. Mas ao mesmo tempo, Deus diz que para que essas pessoas se arrependam. E finalmente ele diz que elas estarão perdidas eternamente se elas não se voltarem para ele, se elas não se arrependerem. Então a dificuldade dos fariseus e dos escribas, meus irmãos, é que eles não faziam diferença entre esse juízo que só Deus pode imputar às criaturas e o dever. Os fariseus não sabiam fazer essa diferença, o dever que nós temos de tratar todas as pessoas com igualdade. Preste atenção, eu não estou dizendo aprovar a atitude de toda e qualquer pessoa, não. Estou falando de amar pessoas, ainda que este amor verdadeiro e legítimo inclua reprovar as suas ações. Então, o exemplo que nós temos aqui está no texto. Olha só, no versículo 45, amor, leia Mateus 5, 45, para que vos torneis... Cadê? Pode ler, por favor. Mateus? Não, Mateus... Não, Mateus 5, 45, por favor. Mateus 5, 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, o que é que está sendo ensinado aqui? Está sendo ensinado aqui é que se nós somos filhos de Deus, então nós devemos tratar os homens como Deus os trata. Jesus está dizendo, ele faz vir o sol, vamos lá de novo, ó, sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, e na sequência aqui, não, na verdade antes, né, Jesus havia dito, para que vos torneis, então, amai os vossos inimigos e rogai pelos que vos perseguem. Fazendo isso, nós estamos dando provas, é isso que Jesus está dizendo? Estamos dando provas de que nós somos de fato filhos de Deus. Quem é Deus? Deus que faz nascer o sol sobre maus e bons. Então existem os maus e os bons. Como assim? Existem os justos e os ímpios. Existem os justificados e os não justificados por Cristo. Maus e bons se enquadram nesta condição aí. Aqueles impenitentes são aqui qualificados como maus.
por natureza, continuam maus e querem o mal, desejam o mal, têm prazer no mal e nele permanecem, mas Deus não retém a chuva e nem o sol. De um modo particular, você, fulano, é muito mal, então eu vou punir a cidade inteira, não virá chuva, o sol não vai... Não, desde que há mundo, não se tem notícia de que o sol tenha deixado de brilhar por causa do pecado de A, B ou C, não. Não. Manifestações do juízo de Deus vieram de tempos em tempos por situações mais diversas. Mas não se tem notícia de que Deus tenha deixado de cuidar da criação, não é? Ainda que no dilúvio ele tenha punido toda a humanidade, à exceção de alguém que ele exerceu graça, manifestou misericórdia, que foi o caso de Noé e a sua família. Agora, se nós olharmos para o texto, vamos dizer que Noé, o texto está dizendo, Noé era um homem justo. Justo como? Justificado. Deus teve misericórdia de Noé e o salvou. Merecia ser punido com toda aquela geração? A rigor, sim. Mas Deus exerceu misericórdia e graça sobre a pessoa de Noé. Eu não entendo, pastor, isso é confuso para mim. Não é para entender. Isso é o que está registrado. A palavra de Deus está muito acima do meu medíocre entendimento. Eu estou falando de mim, viu? E quando falo do meu medíocre, estou sendo sincero comigo mesmo. Eu sou incapaz de penetrar a mente de Deus e entender por que e para que Deus faz isto ou aquilo. Incapaz. Então, se ele decidiu punir a humanidade inteira, reservando uma família para si, quem sou eu para chegar para Deus e interpelá-lo a respeito dos motivos que ele tem ou teve para fazer isso? Se eu sei que ele podia condenar Noé, assim como ele poderia ter condenado Ló com a sua família, mas ele decidiu exercer misericórdia e graça para com Ló e para com sua família antes, destruindo Sodoma e Gomorra. Então, repito, não é para ser entendido como Deus decide punir o pecador e o ímpio e ao mesmo tempo decide salvar e redimir o pecador e o ímpio. São duas condições totalmente diferentes. A uns Deus exerce misericórdia e mostra graça. A outros ele deixa entregues ao seu próprio mal, à condição em que nasceram. Então, é aquela história do favor, não é? E você passa por 10 pessoas necessitadas na rua e você resolve favorecer uma das 10. As outras 9 não dizem assim, você é obrigado a nos ajudar também. Não, é um favor. Favor não é obrigação. Quando Deus salva, salva por favor, não por obrigação. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Quando ele salva alguém, ele o faz porque ele é amor e graça. E quando ele condena, ele deixou de ser amor? Não, porque ele também é justiça, ele é justo. Então ele condena porque o pecador merece a condenação. Vejam que coisa monumental. Dá um nó na cabeça, não dá? Mas não é para ser entendido, repito, está além da minha capacidade de compreensão. Então, o Senhor Jesus desqualifica aqui os fariseus e os escribas na medida em que ele disse, né? Ouvistes que foi dito. O que é que eles diziam? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Olha, eu tenho aqui alguns princípios básicos. Tenho 10 minutinhos. Eu vou andar um pouquinho, né, amor? Eu vou andar um pouquinho. Vamos ver até onde a gente consegue ir, tá bom? Segundo ponto aí, alguns princípios básicos. Põe lá para mim, por favor, nos comentários. Há princípios contidos aqui, meus irmãos, que estão totalmente fora do alcance das possibilidades humanas. Acabei de falar isso, não é? Não é sem motivo que esse trecho termina com as seguintes colocações. Então eu falei da nossa incapacidade de assimilação e agora estou falando da nossa incapacidade de fazer. Por isso Jesus diz no versículo 48, como é que está lá? A ordem é, veja lá, amor, por favor, Mateus 5, 48.
Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que mandamento é este, gente? É uma ordem. Jesus não está dizendo tentem ser. Aí eu vou dizer aqui, vou repetir o exemplo que eu venho citando em muitas situações. Qual é a nota máxima que um aluno geralmente tem como alvo numa prova? É 10. Todo mundo tira 10 sempre? Não. Então, o Ministério da Educação e Cultura precisava rever isso, já que ninguém tira 10, precisava diminuir o alvo, né? Para 7, para 8, para 6. Não funciona assim. O alvo continuará sendo 10 e o aluno terá que estudar para tirar 10. E se ele tirar 10, não estará fazendo mais do que a sua obrigação. Quando Deus se coloca como modelo e exemplo, é nossa obrigação imitar a Deus. Nós jamais seremos deuses. Jesus não está mandando sermos deuses. Ele está dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Você não é filho de Deus? Então você precisa carregar com você o DNA de Deus na sua vida. Claro que eu estou usando aqui uma figura de linguagem, né? Não existe esse DNA divino. Na realidade, existe a nova natureza, criada em imagem e semelhança de Deus. Se existe algum tipo de DNA, seria um DNA espiritual, né? Então, você é filho de Deus, então procure ser perfeito. Isso não é um pedido, é um mandamento. Jesus está dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, quando alguém diz assim, não dá para amar o inimigo, então eu estou provando aquilo que a minha velha natureza é, desde o nascimento. É incapaz de amar incondicionalmente. A minha velha natureza depende de certas concordâncias minhas para eu amar. Depende do troco, depende da volta, depende da resposta. Aí eu amo. Não, isso não é amor. Não amor ordenado por Deus neste texto. Então, de algum modo, Cristo nos mostra que mesmo sujeitos ao desgaste da lide diária, dos inúmeros problemas a que somos todos submetidos, há pessoas que não nos dispensam respeito ou dignidade e muitas outras situações adversas nos submetem a situações muito tristes. Cristo ensina que nós devemos nos comportar como ele se comportaria, tratando nosso semelhante como ele fez. Mas Jesus nos deu o exemplo. Então, eu vou ter que parar por aqui porque são 8h25 já quase. E eu vou ter que continuar no próximo estudo, né? Aí, na sequência, perguntando o que é que está envolvido nesta instrução. Dentro deste segundo tópico aqui, viu, gente? Grava aí. Princípios básicos ordenados por Jesus. Amor, vamos cantar para nós caminharmos aqui para o nosso encerramento e depois nós estaremos orando com vocês. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude nesta pequena parte que foi abordada até aqui. Amém. Vai ser aquele cântico para começar em mim. Todos um, como tu és em
todos um, como tu és em nós. Muito bem, vamos então encerrar o nosso estudo de hoje com uma oração. A minha esposa Márcia vai nos conduzir nesta oração final. Então, feche seus olhos onde você estiver, concentre-se e vamos falar com Deus. Senhor Deus amado, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor, porque através dela a gente recebe, ó Deus, todo o combustível, tudo que a gente precisa, todo o alimento para o nosso crescimento. Nos ajude, Senhor, a aproveitarmos ao máximo, a assimilarmos, ó Deus, não só na mente, mas no coração, na prática, aquilo que o Senhor quer para nós. Nos ajude, Senhor Deus, tirando de nós todo o pensamento de que amar ao inimigo é algo difícil ou praticamente impossível. Tire do nosso coração e nos ajude a crescer, Senhor, a buscar realmente, como diz a tua palavra, ser perfeito como perfeito é o Senhor. Ter o Senhor como referência para uma vida cristã verdadeira, Pai amado. Tenha misericórdia de nós, porque sozinhos nós, ó Deus, é impossível seguir esse referencial, buscar esse referencial de vida, Senhor. Abençoe a cada um que esteve conosco nesta noite. Complete, Senhor, a tua palavra nos nossos corações. Nos dê, Senhor, um restante de semana muito feliz e muito abençoado por ti. Guarde cada família, tendo misericórdia, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós assim terminamos o estudo de hoje. Eu me despeço daqueles que apareceram aqui para nós, o Ronieres, a Luzia, sua mãe, a Dona Maria de Jesus, o Celso Couto, a Bete, a Dona Alvina, Neire, a Dona Irena, a Gisele, o Christopher, né? A Loide, a Rejane Soares, o Claudemir, a Dona Zilda, Simone Matano Macedo, que está lá em São Paulo, a Renata Cardoso, Ederaldo, Noel, Elaine, Sidoca, Rosa Ferreira, Kátia de Agudos, Kátia Stephanie, esposa do Macedo. Do Macedo, legal. A filha, né? Edith Tavares, Miriam e Reverendo Jair, legal. Taíde, lá de Itaiaém, Ivete Alves, mais alguém que eu não mencionei, amor? Não, né? Ok, se houver mais alguém, me desculpe, mas é porque o seu nome não apareceu pra gente aqui, tá bom, gente? A Ivete dizendo que é de Mairiporã, São Paulo. Mairiporã, muito bem. Quem? A Ivete Alves. Ivete. Bem-vinda. Bem-vinda, Ivete. Que Deus abençoe. Ó, domingo, Deus quiser, de manhã, a gente continua com esse estudo, porque tem mais, muito mais. Que Deus abençoe a sua vida e nos conceda uma noite tranquila e abençoadora. Até breve, se Deus quiser.